side. Olá pessoal, eu sou o Peterson e hoje eu e o meu grupo, que é composto por mim, pela Jéssica Furquim, Larissa Chiquito, Marcos Miguel e a Marina Melaré, iremos apresentar o nosso trabalho da disciplina de metodologias ágeis relacionados aos casos que nós teríamos que desenvolver o Kanban com os fluxos esperados. Bom, então eu vou estar iniciando aqui a apresentação pelo caso da pizzaria. Então, como vocês podem ver, esse aqui é o nosso Kanban, onde nós temos algumas colunas que são elas os pedidos que são feitos, os pedidos que estão em preparo, os pedidos que já estão prontos para fazer a entrega, os pedidos que já foram entregues e os pedidos prontos para retiradas e por último os pedidos que já foram retirados. Bom, esse aqui é um fluxo, né, que é realizado durante um dia de trabalho numa pizzaria, onde os clientes fazem os pedidos tanto por celular, né, para entregar na sua casa, quanto pessoalmente, né, lá na pizzaria. Então eles fazem o pedido e retira lá mesmo, presencialmente. E aqui nós mapeamos, né, todos os pedidos aqui, né, nós inventamos alguns dados fictícios e aqui nós temos mapeado todos os pedidos que aconteceu até esse exato momento, né? Então temos aqui os pedidos em aberto, os que já estão sendo preparados, etc. E aí temos um sistema também de prioridade, que é aquela questão do pedido de cliente comum, de pedidos empresariais e também dos pedidos que foram enviados errados e que o cliente quer que se refaça esse pedido com o sabor correto, né? Mas esse ponto eu vou deixar para o Miguel explicar um pouco mais para frente. O que eu queria entrar em detalhe aqui com vocês é a questão do ponto de compromisso, né? O que acontece quando você está numa pizzaria e existem vários pedidos, né, que já foram feitos, né? Então a pessoa ligou lá, fez um pedido por celular, então esse pedido que ela fez vai entrar nessa coluna aqui de pedidos, e aí a partir desse momento, o funcionário daquela pizzaria ele tem que ter o compromisso, né? Então ele se compromete em pegar uma tarefa, no caso que seria pegar uma pizza, que é um pedido, e mover ela para o quadro de em preparo, né? Então ele viria aqui no caso e jogaria para cá. Então, a partir do momento que ele fez isso, ele tem que ter total responsabilidade e compromisso para concluir essa tarefa. Então ele tem que pegar essa tarefa, preparar, colocar aqui, de repente, né, se for entrega, colocar aqui para a coluna de prontos entrega e isso de uma maneira mais rápida possível, né, para sempre satisfazer o cliente. Então esse é um ponto de compromisso muito importante para quem vai estar trabalhando na pizzaria. E um outro caso, né, já nesse assunto, né, de compromisso, com certeza é o ponto de entrega, né? Então, se ele se comprometeu, né, a vir aqui começar a preparar esse pedido, né, da pizza aqui de broto de chocolate, se ele se comprometeu, ele também tem que ficar ciente do ponto de entrega, né, que é a etapa do desenvolvimento, né, da produção aqui do pedido, que é solicitado pelo cliente, é finalizado e é entregue, né? Então ele tem que fazer o pedido, colocar aqui prontos para entrega, e aí também entra aqui a parte do motoboy, que ele vai ter que se comprometer a pegar esse pedido aqui que já está pronto para entrega e, né, levar até a casa do cliente e que chegue lá tudo certo, não tenha nenhum problema. E aí então que vai chegar nessa coluna de pedidos entregues. É, então, assim como todo método ágil, aqui no Kanban, colocar um cartão na coluna de entregue tem que ser o mais rápido possível. Então, desde o momento que o pizzaiolo aqui, né, começou a preparar o pedido, até chegar aqui na entrega, né, o motoboy também vai ter que se comprometer a entregar de uma maneira mais rápida. Esse é um ponto de entrega, né? Então, isso é muito importante aqui no nosso Kanban. E uma coisa interessante, né, que o período de tempo entre o início do trabalho e a conclusão da tarefa, então, a partir do momento que ele entrou aqui, né, em preparo, até chegar nessa coluna aqui de pedido entregue, né, esse tempo que ele levou para acontecer tudo isso, ele é conhecido como lead time. Então, esse é um dos conceitos assim interessantes de se comentar aqui do Kanban. Agora eu vou estar passando a palavra para a Marina para ela continuar a apresentação. Bom, dando continuidade aqui, então, a gente tem
a seção do em preparo e a seção de entrega, né? De prontos para entrega. E as duas estão organizadas por prioridade, né? Então, as pizzas que estão sendo preparadas, elas vão ser preparadas primeiro as que têm prioridade de erro, né? Prioridade vermelha, depois a prioridade empresarial e depois a prioridade normal. Então, assim como na entrega também. Então, a gente vai ter ela organizada por tipo de prioridade. É, a feature mais importante, né, dessas duas listas são essas duas tagzinhas aqui em cima. O que elas são? Elas representam o nosso whip limit, né? Então a gente está usando essa ferramenta do próprio Trello, chama List Limits, que ela te possibilita colocar um limite de listas, de cards, perdão, dentro da sua lista. E uma vez que esse limite ele é atingido, né, ele vai destacar aquela lista específica. Então, vou demonstrar aqui para vocês. Vamos supor, vem aqui em set list limit. Vamos supor que o meu limite dessa lista era 2. Uma vez que eu mudei aqui, eu tô com 5 cards, minha lista vai ficar destacada aqui das outras com essa cor amarela, porque tem coisa errada, eu passei do meu limite, certo? Mas a gente também tem esse plugin do Chrome, né, que é o Kanban Whip for Trello, que se eu vier aqui no Em Preparo e colocar, preparo, e colocar aqui, por exemplo, 2, a minha lista fica vermelha, porque eu excedi ela, né? Então ela também fica destacada de uma outra maneira. Esse 2 aqui ele representa o número máximo de cards. Se eu colocar aqui 10, por exemplo, vai ficar normal, beleza? Então a gente decidiu colocar esse limite de 10 pedidos em preparo, porque a gente acredita que uma vez que passa disso, fica uma loucura, né? Na cozinha, então a pessoa precisa ter um limite de pedidos para conseguir fazer eles com atenção, de uma maneira organizada, né? Para não errar pedido, para não queimar pedido, para não cometer nenhuma falha que depois possa fazer com que esse pedido volte, por exemplo, com prioridade de erro, né? E para entrega a gente também colocou 15 pedidos para entrega por conta de tempo, deslocação e também por conta da temperatura da pizza, né? Então, uma vez que a gente tem muitos pedidos em lugares diferentes, pode ser que no primeiro pedido, beleza, a pizza chegou quentinha, mas e no último pedido? O cliente vai chegar com uma pizza fria e ele nunca mais vai comprar da gente, né? Então, esses foram os limites e os motivos pelo qual a gente deixou esses números e a maneira que essas duas estão organizadas, né? Então, uma vez que o pedido foi feito, o pessoal lá da cozinha puxa o card, né, para a lista do em preparo, segue aqui as instruções, né, do pedido. Então a gente tem o cliente, telefone e o que é a pizza. E depois, assim que eles terminam, eles passam esse card dessa lista para a lista de prontos para entrega. E aí o motorista, né, motoboy, enfim, sabe que ele tem que pegar esses pedidos aqui e entregar. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Miguel, eu vou estar dando sequência aqui na apresentação. É, bem, eu vou falar para vocês a parte de prioridade, como que ficou essa questão no nosso projeto. Bem, a gente criou etiquetas de prioridade. Essas etiquetas estão divididas entre a prioridade normal, que está na cor amarela, e numa escala de 1 a 3, ela seria 1, né, onde é a que tem menos prioridade. Na sequência, vem a prioridade empresarial, que tem a cor laranja, e ela seria uma prioridade 2, né? Ela seria para pedidos de grandes empresas ou até mesmo pequenas empresas, né? Que geralmente são pedidos mais elaborados, onde tem uma maior quantidade de produtos, né? No caso, pizzas. Então, precisa de dar um pouco mais de atenção para esses pedidos. E a prioridade de número 3, né? Que seria o topo da nossa escala, seria a de erro. É, Essa prioridade aqui é para pedidos que tiveram alguma coisa errada, né? Alguma avaria durante o processo, ou na entrega, ou no mesmo no preparo. E então o pedido volta, né? E ele tem que dar uma prioridade maior para que, como é um pedido que já foi até feito, então o tempo de entrega dele já está até passando do limite. Então ele tem que ter uma prioridade muito maior do que os outros. E aqui a gente distribuiu deixando sempre numa ordem de
o item com maior prioridade, né, no caso vermelho, em primeiro no topo, na sequência o laranja, que seria a prioridade 2, e por último os itens de prioridade normal. Então, basicamente isso. Essas duas últimas colunas que não foram explicadas, né, pelo pessoal, aqui é de produtos prontos para retirada, onde as pessoas vão na própria pizzaria para retirar. E aqui são os pedidos que já foram retirados, né, pelos usuários. E eles possuem essa etiqueta azul, né, que todos que têm a etiqueta azul são itens que vão ser retirados no próprio local. E basicamente isso, pessoal. Muito obrigado. E agora eu vou passar a sequência para Jéssica e para Lari, que elas vão dar continuidade no trabalho. Apresentando o nosso segundo caso de uso de contratação de talentos do RH, a gente delimitou o nosso backlog, nosso trabalho em progresso e o que já foi realizado. Dentro do nosso backlog, a gente tem a raia de demandas, na qual estão as solicitações de novos funcionários pelas áreas da empresa. E também a raia de aplicações, onde estão os currículos captados no cadastro do site ou no banco de currículos, que a gente vai explicar mais para frente, que serão os nossos itens a serem trabalhados. A partir do ponto de compromisso, a gente tem as 3 raias de Work in Progress, que a gente teria análise de currículos, que tem um limite de WIP de 6, as entrevistas online, que tem um limite de 4, e em negociação salarial, que também tem um limite de WIP de 4. Sendo aceita ou recusado a proposta do cargo, a gente vai para a raia de feito, né, que se foi aceita essa proposta, ele vai ser contratado. Caso contrário, essa proposta ela vai entrar para o banco de currículos, onde ela pode ser repescada futuramente. Pensando em tornar as nossas políticas explícitas para as raias que compõem o nosso Work in Progress, a gente colocou aqui embaixo as políticas de como deve ser realizado o tratamento de cada item, né? Aí a gente vai explicar um pouquinho mais sobre essas políticas na hora que a gente vai apresentando o quadro Kanban no Trello. Bom, aqui a gente tem o nosso quadro Kanban com a contratação de talentos. Na primeira e na segunda coluna a gente tem a parte do backlog, e na primeira coluna a gente tem as demandas, e que vem das áreas, né? Então, para o time, por exemplo, de engenharia, ele pede uma demanda e ele vai mandar a descrição dessa atividade e a formação necessária desse profissional, qual que é a prioridade que ele precisa dessa demanda, se tem que ser uma demanda urgente, aí ela vai ter uma prioridade alta, senão ela segue o fluxo normal de contratação. Dentro dessa demanda também a gente tem o status da contratação, que a partir do momento que ele entra em negociação salarial, ele vai ter um update aqui para poder acompanhar. Assim que esse funcionário for contratado, também vai ter um outro update que vai colocar que essa contratação foi finalizada, e aí ela pode sair desse quadro de demandas. Depois, a gente tem as aplicações, que são vindas através de um site, né? Ou então do nosso banco de currículos. E aí ele vem com o currículo anexado para qual vaga esse candidato se candidatou, né? E agora a Larissa vai falar um pouquinho mais sobre a parte do WIP. Falando um pouquinho sobre a nossa parte do Work in Progress, a gente utilizou o plugin, igual a Marina já apresentou no outro quadro Kanban, né, de limite de trabalho em progresso por raia. E a gente também utilizou um Power-Up do Trello adicional, que é esse Kanban WIP by Corello, onde a gente consegue delimitar quais são as raias que fazem parte desse Work in Progress. E esse limite máximo aqui, ele se refere ao limite total que essas raias têm. Por isso que a gente optou em utilizar ainda o outro plugin que delimita exatamente quantos trabalhos, quantos itens, né, pode ter dentro de cada raia. No momento em que um currículo passa daqui
das aplicações e passa para análise de currículo, para ser trabalhado, né, para ser analisado, ele vai receber um membro, né, da equipe que vai realizar essa análise desse currículo, ser responsável por esse item. Então, com isso, é obrigatório, uma das nossas políticas explícitas é que ao final da análise do currículo seja adicionada uma tag de prioridade. Essa tag está relacionada com a avaliação do currículo. Se o currículo for muito bom, a tag adicionada vai ser de prioridade alta, vermelhinha, né? E se o currículo não tiver um destaque grande, ele vai receber essa tag de prioridade normal. E é importante que, mesmo que o currículo for ser reprovado ou recusado, ele tem essa tag porque ele pode ser utilizado dentro do nosso banco de dados com uma maior facilidade, né, de encontrar um currículo que foi mais interessante em algum momento. Então, se o currículo ele for aprovado, a gente vai vir nesse botãozinho e clicar em aprovado. Ó, no caso do Draco Malfoy, está em análise de currículos, clicamos em aprovado, ele foi para a lista de entrevista online. Chegou aqui na lista de entrevista online e se o currículo ele for reprovado, ele vai para nossa para nossa raia de recusado, reprovado, aqui no finalzinho. O currículo sendo aprovado, então, na análise de currículos, ele passa para nossa raia de entrevista online, onde o gerente da área que solicitou, né, esse contrato pode participar da nossa entrevista e também, a partir do momento que chega aqui esse item, ele vai receber um prazo de 2 dias para ser entrevistado. Com isso, esse prazo ele pode ser modificado caso necessário. A mesma ideia, a gente tem dos botãozinhos de entrevista aprovado, que no caso de ser aprovado, ele passaria para a próxima etapa em negociação salarial, e no caso de ele ser reprovado, ele também seria enviado para a nossa raia de recusado reprovado, ficando no nosso banco de dados de currículo. Entrando na etapa de negociação salarial, o candidato ele vai receber a proposta da empresa e ele pode aceitar ou recusar. Caso ele recuse, a empresa ela pode fazer uma contraproposta e ele pode ser avaliado novamente. Uma das políticas que a gente colocou aqui é que quando estão aguardando a resposta do candidato, se adiciona essa tag de aguardando resposta para saber como que tá. E aquela ideia de aqui nas demandas, a gente colocar em negociação salarial. A mesma ideia, botão de proposta aceita. A gente tem esse item passando pelo nosso ponto de entrega e entrando também na nossa área de contratados. Se a proposta for recusada, o nosso item, né, o nosso currículo, a nossa pessoinha, ela vai para o nosso banco de currículos, ele entra na raia de recusado, reprovado. Um ponto interessante é que a partir do momento que esse item ele passa a ser entregue, né, todas as ações sobre ele concluída, ele perde o membro, né, que estava trabalhando nele. Então, se a gente vê aqui, a hora que a gente proposta recusada, esse item que antes tinha um responsável por trabalhar com ele, não tem mais. Finalizado a parte de WIP, a gente tem a parte do feito, que nela a gente tem 2 raias, que seria a de contratado e a de recusado e reprovado. Quando o candidato ele é contratado, a gente vai fazer a atualização lá nas demandas e a gente vai fazer o cheque do finalizado no status da contratação. E daqui essa demanda pode sair dessa raia. Se esse candidato ele recusou a proposta ou ele foi reprovado, ele entra para o banco de currículos, que no futuro a gente pode fazer uma repescagem
A gente pode utilizar as tags que a gente tem de ser um currículo muito bom, que tem uma prioridade alta, a gente pode convidar esse candidato para uma nova entrevista, ou ele sendo também uma prioridade normal, já reutilizando essa classificação anterior. Seria isso, a gente finaliza por aqui. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.